Recorde aí, feche os olhos e recorde. Qual foi o ano da escola, do período letivo, que eu ouvi encontros vocálicos a primeira vez? Feche os olhos, faça esse exercício de lembrança. Encontros vocálicos. Bom, a resposta já está aqui na tela, né? Já dá para saber, mas é algo bem simples. É quando duas ou três vogais elas se encontram e se permanecem uma do lado da outra, na mesma sílaba ou separados. Vimos aqui agora há pouco nesses exemplos, né? Os encontros vocálicos. Começa aí com as semivogais, que é uma propriedade, ou quando ele se torna uma vogal a partir de um recurso que o faz ser tônico, no caso um acento, por exemplo. Então começa então a surgir os encontros vocálicos. Agora não é só vogal sozinha na sílaba ou vogal com consoante. Agora tem vogal com vogal, duas juntas, três juntas. E para cada uma dessa forma de encontros vocálicos, existem aí classificações. É simples, com certeza você já ouviu também. Feche os olhinhos quando você ouvir cada palavra dessa e relembre qual foi o período letivo da escola que eu ouvi essa palavra. A Laiana comentou aqui, o acento é a carta coringa do português, isso mesmo. É a carta coringa. Recebeu o acento, pode pedir truco, né? Pode aí pedir truco, porque agora ela se torna forte novamente na palavra. Mas vamos lá, ó, as classificações para os encontros vocálicos são três classificações. A primeira é o ditongo. O ditongo é simples, é quando duas vogais estão na mesma sílaba. Ou seja, elas estão juntas, mas elas não se separam da mesma sílaba, elas continuam juntinhas. E sempre tem uma semivogal. Sempre. Porque a vogal primária ela é mais forte. Então ela não pode desaparecer. Então um ditongo é que no exemplo a palavra área, percebe que o R, o E e o A formam uma sílaba apenas? Área. No caso, a letra E ela se torna uma semivogal aqui. Ela assume esse papel, área. Mas ela continua presente, área. Só que não se separa. Despertei. O I, semivogal. Herói. Aqui juntinho novamente. O I, semivogal. Lei. Novamente juntinho, semivogal. Deve estar se perguntando, James, por que nós estamos revendo tudo isso novamente? É importante, quando vamos escrever, sabemos essa diferença. Uma coisa é quando sentamos para escrever e apenas escrevemos as palavras em si. Apenas escrever. Mas quando começamos a conhecer as propriedades e as regrinhas da gramática, nosso poder de escrita, até de se expressar melhor, ele se amplia. Ele fica maior. Como qualquer outra coisa na vida que nos aprofundamos em saber mais e acabamos por exercer melhor aquela atividade, um hobby. Conhecemos mais as propriedades e isso nos possibilita uma maior capacidade de expressão, uma maior capacidade de recursos, de aplicação e de estilização do seu poema. Porque isso vai te trazer muito mais visão e você vai trabalhar com as palavras além do seu sentido intuicional de colocar, de querer se expressar daquela maneira nas palavras, mas você vai poder trabalhar elas de uma maneira técnica. E isso te leva para outro patamar. O tritongo, que são três vogais na mesma sílaba. E essas três vogais na mesma sílaba, elas não se separam. Dois exemplos aqui são mais raros de encontrar. Distinguiu, temos aqui juntinho,
distinguiu e Paraguai. São os mais comuns que temos de tritongos. Não são muitas palavras tritongos que tem no nosso português. Existem outras palavras com 3 sílabas juntas, mas elas se separam. Então não é o tritongo, elas têm que estar na mesma sílaba para ser um tritongo. E temos o hiato. Hiatos são vogais em que elas se encontram, estão juntas, mas em sílabas separadas. Aqui, como podemos perceber nessa separação de sílaba, a palavra poema, o O e o E estão em sílabas separadas. E a gente percebe que quando elas estão em sílabas separadas, cada vogal elas não perde a sua sonoridade referente a uma vogal tônica, uma vogal mais forte, que esteja ao lado dela. Então, por isso, elas também ficam separadas. Poema. Elas ficam separadas. A gente não fala poema. Ia ficar estranho, né? Manancial. Também. O A e o I estão bem enfáticos, né? Então, sílabas separadas, manancial, consoante, criança, são exemplos de palavras hiatos. Elas estão em sílabas separadas. São vogais uma do lado da outra, mas se separam nas sílabas.